Bem, então agora a gente vai falar do PAI, Análise de Parcimônia de Endemismo, que é uma metodologia aí considerada uma panbiografia dentro da grande área da biogeografia vicariante, né? Como eu disse já na aula de método dos traços, alguns autores consideram só o método de traços como sinônimo de panbiogeografia, mas outros já consideram o PAI como uma metodologia também da panbiogeografia. É bom a gente falar disso porque isso pode dar uma certa confusão quando vocês estão procurando a bibliografia específica do tema. E aí, o que consiste o PAI? Então, assim como o método dos traços, né, a gente está falando das áreas, e aqui a gente também vai falar de áreas, então o foco são as áreas, e essas áreas a gente aqui no PAI, o PAI vai buscar, vai ter como objetivo, então, se identificar áreas de endemismo através da construção de cladogramas. E aí, ao longo da aula, a gente vai entendendo melhor como funciona o passo a passo da metodologia, mas o grande, o grande cerne dessa metodologia é que o pai, então, vai se apoderar da metodologia da cladística, aquela metodologia que a gente usa em filogenia com os seres vivos, onde a gente constrói uma matriz, né, geralmente de caracteres por espécie, e os caracteres, então, eles que vão dar essa informação, né, de quem é parente de quem, através dessa análise de parcimônia, né? Então, aqui, o pai, ele vai fazer a mesma coisa, só que como o foco são as áreas, então, na construção da matriz, aonde a gente colocaria as espécies, a gente vai trocar pelas áreas, porque é o nosso foco, é o que a gente quer ver como terminal nesse cladograma, né? Nessa árvore construída. Então, na matriz, o pai é exatamente isso. Na matriz, a gente tem a troca das espécies pelas áreas. Então, em vez de estar lá espécie 1, espécie 2, espécie 3, a gente vai botar área 1, área 2, área 3. E ao invés dos caracteres na matriz, a gente vai colocar as espécies. Então, as espécies, elas vão funcionar como os caracteres. A presença das espécies, né, isso vai funcionar como informação para a construção dessa árvore. Aí a gente vai ver com calma como é esse passo a passo, mas olhando aqui no slide, né, o que é importante a gente, aos poucos, né, a gente vai começar então a falar sobre como é que a gente coloca essas áreas, como identificar essas áreas, que áreas a gente pode usar, o que seria áreas nessa matriz. E aí eu vou falar de 3 tipos de áreas que são usadas normalmente no PAI, para depois a gente falar um pouco mais sobre o método em si. Bem, aí quais seriam essas áreas? Como a gente pode usar, né, para colocar na matriz? Então, a gente pode colocar as áreas por localidade, e aí, né, por localidade, cada localidade elegida arbitrariamente seria, então, uma unidade amostral de análise. E aí você pode ter, por exemplo, como aqui nesse slide, um arquipélago e as suas ilhas, e cada ilha então ser uma área diferente.
Ou você pode ter outros tipos de área, como, por exemplo, unidades de conservação diferentes, enfim. Então, são áreas que você não pensa muito, se você olhar, você não pensa muito se o tamanho é igual, né? Se a proximidade entre elas é a mesma. Então, quando é por localidade, é assim que se trabalha, né? E na verdade, a forma de tratar a área que é menos usada. Uma outra possibilidade e aí a ideia é você testar as áreas já previamente levantadas como áreas de endemismo. Então, por exemplo, pelo método de sobreposição, né, de distribuições geográficas, como, por exemplo, áreas que têm muitas espécies endêmicas, né? Então, você vai testar se isso, pelo método, né, da panbiogeografia do PAI, se essas áreas se sustentam realmente como áreas endêmicas, né? Ou a terceira possibilidade, que seria por quadrículas. O método das quadrículas, né, de obtenção das áreas, ele é o mais usado, sem sombra de dúvidas. O PAI é uma metodologia que também recebe muitas críticas, mas como essas críticas são rebatidas é justamente porque ele vem para um fim e muitas pessoas usam para outro fim. Então, lembra que é o que a gente chama de homologia biogeográfica primária. Então, não adianta você já analisar uma árvore do PAI já pensando em homologias biogeográficas secundárias. Então, né, inferindo realmente relações entre as áreas, enfim, não é isso, ele não vem para inferir relações, ele vem para levantar a hipótese do que seria a área de endemismo. E aí o interessante da quadrícula, né, a gente tem aqui nesse mapa quadrículas de 1 por 1 grau, você pode ter quadrículas de meio por meio grau, enfim, diferentes escalas, né, de quadrícula. E o interessante, como a gente vê aqui, é que você padroniza o tamanho das unidades amostrais. Isso é muito interessante, né? E no final você consegue, a partir dessas quadrículas, e aí eu vou te dizer como, identificar o que é, por exemplo, nesse mapa aqui, qual a região que a gente considera área de endemismo, usando esse método, claro, né? Então, como eu botei aqui no slide, a divisão das áreas, né? Em quadrículas, quadrículas de 2 por 2, 5 por 5, quadrículas feitas. Isso é importante, né? Assim, até para otimizar, né? As quadrículas, você só vai levantar as quadrículas nas áreas onde existem as espécies, né, que você está olhando. E, de novo, aqui também é muito importante você usar espécies não relacionadas, lembrando que a gente busca padrões e por elas não serem relacionadas entre si, muito provavelmente, então, quando se acha padrão, muito provavelmente é porque elas tiveram uma história biogeográfica comum, ok? E não porque tem uma origem comum, né?
Então, nessa busca de padrões, nessa busca das áreas, das espécies, né, que vão funcionar como as características, para o pai é importante que você tenha bastante espécie e essas espécies não sejam relacionadas entre si. Aqui um outro exemplo de mapa dividido por quadrículas, né? Aqui no sul do Brasil, a gente vê as quadrículas que são numeradas de meio grau de latitude por meio grau de longitude, ok? Então também você pode usar, né, como eu já falei, as escalas diferentes. Aqui de 1 em 1 grau, então, né, com uma escala maior, ok? É o mesmo trabalho, inclusive. Eles fizeram essas duas análises e depois compararam, né, o resultado de diferentes escalas de quadrícula. E aí eu fiz isso aí fui eu que fiz, né? Então você imagina que isso aqui é um mapa e, por exemplo, você tem somente 3 quadrículas aí que tem as espécies, né, das quais eu selecionei para trabalhar, ok? E aí eu numerei essas quadrículas. E aí, como eu montei essa matriz, está aqui nesse slide, né? Então, como eu falei para vocês, aonde eu colocaria as espécies, eu vou botar as áreas, e aqui no caso as quadrículas, então tá lá, né? Quadrícula 1, 2, 3, a área fictícia seria o grupo externo, né? Onde vai estar 0000, né? A ausência das espécies. E ali na primeira linha, então, né, representando cada coluna, eu tenho as espécies. Então, a espécie 1, digamos que é uma espécie de ave. Espécie 2, uma de planta. Espécie 3, de inseto. Espécie 4, de mamífero, por exemplo. Ok? E aí, eu só fiz a transformação aqui para o 0 e 1, então, que é, né, a linguagem das matrizes. E aí, em cima disso, eu vou obter um cladograma usando o método da parcimônia, né? Então, nessa matriz aqui, fica fácil de ver, por exemplo, que a espécie 1, ela está presente em todas as quadrículas, a 2 só na 1 e 2, né? A 3 só na 1 e 2 também, e a 4 só na quadrícula 2. E não sei se vocês já fizeram isso manualmente, a gente pode fazer isso junto. E a partir dessa matriz, então, eu tenho a seguinte árvore, usando a parcimônia, né? Então, com aquela matriz, eu gerei essa árvore, né? Que a gente vê aqui, usando o método da parcimônia, e se necessário for, a gente vê isso em algum encontro presencial. E a gente tem, então, aí alguns clados formados, e esses clados formados, eles são sustentados, né, pelas espécies, e por isso a gente chama essas espécies de espécies sinapomórficas, ok? E aí, como que a gente, então, identifica uma área de endemismo olhando um cladograma de áreas feito, né, obtido a partir da análise do PAI? A gente vai, então, reconhecer como área de endemismo, então, os clados, né, então, os grupos monofiléticos que surgem e que são sustentados por 2 ou mais espécies sinapomórficas, ok? As outras quadrículas, a gente não identifica
como uma área de endemismo, elas são, né, deixadas ali de lado. Então, porque o que importa para a gente são as quadrículas sustentadas, ou os clados, por duas ou mais espécies sinapomórficas. Então, olhando essa árvore aqui, esse cladograma, se a gente olhar, por exemplo, o clado formado pela quadrícula 1, 2 e 3, ele é sustentado apenas pela espécie 1. Ela é uma espécie sinapomórfica. É uma só, uma espécie sinapomórfica. Então, essas três áreas juntas, elas não são consideradas áreas de endemismo. O clado formado aí pela quadrícula 1 e 2, esse clado é sustentado pela espécie 2 e 3. Então, então, como eu falei, duas ou mais espécies sinapomórficas, a gente identifica a área de endemismo. Então, aqui eu posso dizer que a quadrícula 1 e 2 formam uma área de endemismo, ok? E a gente ainda tem aqui a quadrícula 2 sustentada pela espécie 4, né? A espécie sinapomórfica, uma espécie sinapomórfica. Então, a gente não vai falar que é uma área de endemismo. Mas a gente pode falar, por exemplo, se a quadrícula 2 fosse sustentada por duas ou mais, né, 3, 4 espécies sinapomórficas, a gente pode dizer que a quadrícula 2 é uma área de endemismo. Então, um terminal que é sustentado por muitas espécies sinapomórficas também pode ser considerado uma área de endemismo, não só um clado, ok? Lembrando também que cada terminal pode representar aí um clado, né? É um grupo monofilético por definição. Então, aqui, como o slide diz, a gente executa a análise de parcimônia e forma-se grupo de quadrículas, são os quadros que apresentam, e aí os que apresentem pelo menos duas espécies sinapomórficas são os que são considerados, né? Esse grupo de quadrículas delimitam as áreas de endemismo, ok? Então, aqui nesse slide a gente tem um cladograma, aí um mapa, né? Com as quadrículas, e cada uma dessas quadrículas, então, recebeu aí uma letra, né? A, B, C, D, A, até o P, não mais ainda, né? E aí, na hora que foi feita essa análise, gerou esse cladograma. Se vocês repararem, é um cladograma não resolvido, né? Você tem um pente, né, bem grande no começo desse grupão, aí, então você não sabe muito bem as relações que tem entre algumas áreas ali, mas você tem a identificação de alguns diversos clados, e aí a gente tem que olhar se esses clados eles são sustentados por uma ou por mais, duas ou mais espécies sinapomórficas. E se a gente for analisar aqui, ali no início, então, as espécies sinapomórficas são esses quadradinhos pretos, no início do cladograma ali, né, onde começam, olhando de cima para baixo, os quadradinhos, a gente não tem nada, e aí a gente tem um grande clado aqui, o J, M, I e L, que é sustentado por uma, duas, três, quatro, cinco espécies sinapomórficas. Então, esse grande grupo de quadrículas, né, ele é considerado uma área de endemismo. Então, a área de endemismo número 1. Depois, mais embaixo, no outro clado, a gente tem o S, R, N, O e T, que também é sustentado por duas, né, mais de uma espécie sinapomórficas, formando então a área de endemismo número 2. E por fim, a gente tem um terminal, que é a quadrícula P, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espécies sinapomórficas, e aí também a gente considera essa quadrícula, essa região, como uma área de endemismo. E aí a gente vai lá no mapa e simplesmente
pinta as quadrículas, né? E aí, às vezes, a gente vê uma quadrícula não totalmente pintada, mas é só por causa da área de ocorrência dos táxons, tá? Para ficar um pouco mais certinho aí. Mas aí é só a gente pintar e reconhecer, aqui no caso, 3 áreas de endemismo. Uma coisa interessante aqui é que, por exemplo, se você for olhar na árvore e olhar o I e L, você tem também um clado, eles formam um clado sustentado por 2 espécies sinapomórficas dentro de uma outra área de endemismo. Então, isso é possível acontecer. Na área de endemismo 2 também a gente vê o N ali como uma área de endemismo dentro de uma área maior. Isso é possível de acontecer. Então, aqui você consegue ver exatamente o que eu acabei de falar, né? A sobreposição de áreas de endemismo, onde você tem um grande clado, que é do 23, 29, 36 e 28, como uma área de endemismo, mas dentro dessa área a gente tem uma pequena área também formada pelo 23 e 29. É uma sobreposição de áreas de endemismo. Aqui, né, um trabalho publicado para o Brasil, né, na região neotropical e na floresta atlântica, usando aí 15 espécies de artrópode, 2 de plantas e 2 de vertebrados. É um número relativo para artrópode está razoável, mas aí foi inserido as plantas e vertebrados justamente para se inserir espécies né, não relacionadas assim tão proximamente. E a ideia é detectar endemismo em 2 escalas para a região do neotrópico, né, neotropical, e para a floresta atlântica. Então, aqui no mapa que a gente vê são as quadrículas para a região neotropical, e aqui as quadrículas para a região da floresta atlântica, lembrando que aí só foram numeradas quadrículas que possuíam aquelas determinadas espécies, né, de seres vivos que ocorrem nessa área. E aqui a gente tem a árvore que, mesmo que, né, como no outro exemplo, ela não esteja totalmente resolvida, sim se consegue obter clados. E se a gente for olhar aqui nessa árvore, o número que está, né, indicado aí é o número de espécies que sustentam esses clados, né? Então, a gente tem aí, aqui do lado foi marcado os estados onde essas quadrículas ocorrem, e a gente tem, então, a identificação de pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 áreas de endemismo aí para a Mata Atlântica. Bem, aqui é uma outra escala, né, que é a escala neotropical, e a gente tem aqui na escala neotropical também a identificação de várias áreas de endemismo, ok? Que estão aqui pontuadas e no mapa apontadas também. E a gente vê aí que para a Mata Atlântica, é porque a escala é diferente, mas a gente tem áreas de endemismo ao longo da Mata Atlântica, corroborando aí com a análise somente para o bioma, né?